A libertação de Paris começou com a Operação Overlord, o desembarque das forças aliadas na Normandia em 6 de junho de 1944. Este foi o início do fim para a ocupação nazista na França. As forças aliadas avançaram rapidamente através da França, enfrentando feroz resistência alemã em cada passo. O papel da resistência francesa foi crucial, fornecendo inteligência e sabotando as linhas de comunicação inimigas. Agosto de 1944, Paris. A cidade-luz, sob ocupação nazista há mais de 4 anos, está prestes a ser libertada. As ruas de Paris se tornam palco de intensas batalhas, enquanto a resistência francesa e as tropas aliadas enfrentam as forças de ocupação alemãs. Unidades da FFI, Forças Francesas do Interior, que é a designação dos membros da resistência francesa na fase final da Segunda Guerra Mundial, e alemãs, travam batalhas ferozes nas ruas de Paris. Os colaboracionistas, aqueles que trabalharam com os nazistas, são cercados e capturados. Existem muitas histórias inspiradoras ocorridas durante a libertação de Paris, dentre elas a de Georges Loiseleur. Na manhã de 19 de agosto de 1944, um francês de 28 anos chamado Georges Loiseleur desceu apressado de seu apartamento no Quai des Grands Augustins. Paris estava em ebulição. A poucos passos dali, ele podia ouvir sons caóticos vindos da Île de la Cité, onde a polícia havia se unido à resistência e tomado o controle de seu quartel-general. A tão esperada insurreição estava em andamento. Loiseleur era um ex-soldado que havia escapado de um campo de prisioneiros na Alemanha. Nos últimos 2 anos, ele havia vivido e trabalhado em Paris em semi-clandestinidade. Ele estava ligado a um grupo de resistência, mas como muitos outros jovens, suas instruções eram para esperar. Agora, finalmente, tinha chegado a chance de agir. A FFI, Forças Francesas do Interior, a principal coalizão da resistência, havia avisado que não havia armas suficientes para todos. A primeira tarefa de qualquer aspirante a combatente era conseguir uma arma. No Quai des Grands Augustins, que corre ao longo da margem esquerda do Sena, um caminhão alemão caiu em uma emboscada. Alguém jogou uma granada e o veículo virou de lado. Loiseleur estava no local. Ele vasculhou os destroços procurando uma arma para pegar, mas um soldado alemão havia sobrevivido ao ataque. Ele sacou sua pistola, atirou em Loiseleur e o matou. Hoje, o local onde isso aconteceu é marcado por uma pequena placa com o nome de Georges Loiseleur, que morreu pela França. À medida que as forças da resistência avançam, descobrem câmaras de tortura da Gestapo. Prisioneiros, muitos deles brutalmente maltratados, são finalmente libertados. Os heróis da resistência que foram feridos na luta são tratados com urgência, recebendo cuidados médicos em meio ao caos da batalha. Veículos alemães são destruídos nas ruas de Paris. Armas são apreendidas dos soldados alemães feridos. Atiradores da FFI, corajosos e determinados, disparam de barricadas improvisadas contra tanques alemães, defendendo cada rua, cada esquina. E os soldados inimigos, sem ter para onde fugir, são feitos prisioneiros de guerra. Veículos com tropas aliadas e mais membros da FFI chegam para reforçar a resistência que já está na cidade. Eles são saudados com alegria pelos cidadãos parisienses.
O momento tão aguardado chega. Tanques aliados e informações motorizadas entram triunfantemente na cidade, trazendo consigo a esperança de liberdade e o fim da ocupação nazista. Na noite de 24 de agosto, elementos da 2ª Divisão Blindada Francesa do general Philippe Leclerc entraram em Paris e chegaram ao Hotel de Ville pouco antes da meia-noite. Na manhã seguinte, 25 de agosto, a maior parte da 2ª Divisão Blindada e da 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos e outras unidades aliadas entraram na cidade. Dietrich von Choltitz, comandante da guarnição alemã e governador militar de Paris, rendeu-se para os franceses no Hotel Le Meurice, o recém-criado quartel-general francês. O general Charles de Gaulle do exército francês chegou para assumir o controle da cidade como chefe do governo provisório da República Francesa. Placas e símbolos alemães são derrubados, marcando o renascimento de uma nação livre. Entre as muitas histórias, há a de Armand Baker, contada por seu filho Joël. Armand Baker era um policial de 24 anos que foi levado para ser executado pelos alemães em 19 de agosto, perto da Place de la Concorde. Milagrosamente, ele sobreviveu a 14 ferimentos de bala e foi condecorado com a Legião de Honra 50 anos depois. Há também Yvonne, que, com 16 anos, viu seu pai ser morto a tiros na rua em frente à sua casa na Rue de Bourgogne por 2 membros de uma milícia pró-alemã francesa, e a Nicole, que, mais de 60 anos após a libertação, finalmente conseguiu colocar uma placa em memória de seu pai morto, Etienne Lally. Os aliados progrediam em direção ao leste enquanto os generais americanos Dwight D. Eisenhower e Bradley, engajados no combate na Batalha de Falaise, planejam contornar Paris para não desacelerar sua progressão, em particular no nível logístico. A libertação de 4 milhões de parisienses geraria a necessidade de 4.000 toneladas de comida por dia. As previsões da Operação Overlord visavam principalmente a área do Ruhr, onde a indústria pesada alemã estava concentrada, com a liberação de Paris planejada para o final de outubro. A administração planejada pelos chefes de Estado-Maior americanos foi aprovada pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, mas sofreu oposição de Eisenhower. No entanto, de Gaulle, ao saber que a resistência francesa se tinha levantado contra os ocupantes alemães e não querendo permitir que os seus compatriotas fossem massacrados como estava a acontecer com a resistência polaca durante a Revolta de Varsóvia, solicitou um ataque frontal imediato. Ele ameaçou destacar a 2ª Divisão Blindada Francesa e ordenar que atacasse sozinha as forças alemãs em Paris, passando por cima da cadeia de comando dos aliados, se Eisenhower atrasasse indevidamente a aprovação. De Gaulle foi atendido. A luta final acontece na icônica Place de la Concorde. Metralhadoras e rifles são disparados contra os últimos atiradores alemães, enquanto Paris se ergue das cinzas da ocupação. A bandeira tricolor, símbolo da liberdade e da República Francesa, é erguida novamente sobre a cidade. A libertação de Paris não foi apenas uma vitória militar, mas um triunfo do espírito humano. A cidade-luz brilhou novamente, simbolizando a resistência, a resiliência e a esperança de um futuro melhor. Lembremos sempre daqueles que lutaram e sacrificaram suas vidas para que a liberdade pudesse prevalecer. Hoje, a história da libertação de Paris é lembrada e honrada em museus e memoriais. Ela serve como um poderoso lembrete das consequências do totalitarismo e da importância da liberdade. Que a história da libertação de Paris continue a inspirar gerações futuras a valorizar e lutar pela liberdade. Obrigado por assistir. Aproveito para convidá-lo a apoiar nosso canal e garantir a produção de mais vídeos informativos como este. Você pode contribuir adquirindo um ou mais livros dentre os listados na descrição, o que nos ajuda a manter nosso compromisso com a divulgação de conhecimento histórico e reflexão sobre temas relevantes. Agradecemos por sua dedicação e interesse, e esperamos que esta jornada enriqueça sua compreensão da história e da humanidade. Obrigado mais uma vez e continue conosco juntando os fragmentos da história.